Ciências para o terceiro ano, com a professora Milena Nicodemos. Olá, turma! Em nossa aula de hoje, iremos estudar a página 130 e 131 e a página 137 com uma atividade aí no nosso livro de ciências. Na página 130, nós vamos falar sobre os materiais e a água, né? Na aula passada, a gente falou sobre diversos materiais, como eles são constituídos, né? A importância deles. E hoje a gente vai falar sobre esses materiais e a água. Para nos mantermos secos em dias chuvosos, é muito importante escolher o que usar. Você se lembra da situação apresentada na abertura deste capítulo? Você lembra lá na abertura do capítulo, a gente tem 3 pessoas e elas estão na chuva. Uma usa um guarda-chuva, a outra está com um moletom, né, coberta lá com capuz de tecido, e o outro ele está se cobrindo com um jornal. Então, naquela cena, cada pessoa usou um material diferente para se proteger da chuva, né? O jornal é feito de papel e, ao entrar em contato com a água, ele deforma, desfazendo-se em pedaços. A blusa é feita de algodão, que em contato com a água fica encharcado. O guarda-chuva e as galochas são feitas de plástico, material que, mesmo em contato com a água, não muda sua aparência ou característica. A diferença entre esses materiais é a possibilidade da passagem, no caso da água, através deles, ou seja, sua permeabilidade. Professor, o que é permeabilidade? A permeabilidade é a capacidade dos materiais de absorver a água. Ou seja, existem materiais que, se você molhar, ele vai permanecer igual. Existem materiais que, se você molhar, eles vão encharcar ou mudar sua aparência. E é isso que a gente vai ver agora sobre isso, né? Nós vamos falar sobre os materiais hipermeáveis, que são aqueles que não permitem a passagem de outros materiais, em geral líquidos ou gases, através dos seus poros, e os materiais permeáveis, que são aqueles que permitem a passagem de outros materiais, no exemplo, a água, através de seus poros. Então, ó, exemplos de materiais hipermeáveis, gente. Ó, materiais hipermeáveis é o plástico, o vidro, o ferro, o alumínio, né? O cimento. Então, a gente, por exemplo, quando a gente está brincando, se você joga sua bola lá na água, entra água dentro da bola? Não, ela fica molhada só por fora, né? Ali. Mas logo ela seca. Então, significa que o material daquela bola é hipermeável, não permite que a água entre dentro. Mas se você está brincando com um barquinho de papel e você coloca ele lá dentro do lago, dentro de uma bacia com água, ele vai permanecer igual? Não, né, gente? Ele vai ficar encharcado, porque o papel é um material permeável. O papel é um material onde a água atravessa esse material, tá bom? Então, é isso que a gente vai conhecer hoje e responder algumas questões sobre isso, né? Materiais hipermeáveis, que são aqueles que não permitem a passagem de água ou de outros materiais, e os materiais permeáveis, aqueles em que a água ela passa, né, sobre ele. Questão 1. Observe a imagem abaixo e responda as questões no caderno. Você vai responder a letra A e B aí no seu caderno, tá? Letra A. Cite um objeto da imagem feito de material hipermeável. Você vai citar aqui um objeto dessa imagem que é feito de material hipermeável. Por que é importante que esse objeto seja hipermeável? Por que, gente, que é importante que ele seja hipermeável? Por que é importante que a água não passe por ele? Letra B. De que material pode ser feito o banco à direita da imagem? Para evitar que ele fique encharcado. Então, nós temos aqui um banco, ó. E de que material ele pode ser feito para evitar que ele fique encharcado?
Aí você vai colocar de que material que é melhor que esse banco seja feito. Na página 131, nós temos aqui uma questão que você vai fazer na prática aí na sua casa, tá? Você vai colocar a água, né, em um objeto aí, preste atenção. A água atravessa alguns materiais, mas é bloqueada por outros. Você acha que todos os materiais listados abaixo têm a mesma permeabilidade? Vamos fazer um teste. Você vai precisar de uma sacola de plástico, de uma folha de papel, qualquer tipo de papel, um tecido de algodão, pode ser até uma bolinha de algodão, tá? Uma moeda, uma casca de laranja, um conta-gotas com água. Se você não tiver um conta-gotas com água, você pode pegar uma bacia, encher essa bacia com água para fazer a experiência, tá? Experimente. Coloque os materiais sobre uma superfície que possa ser molhada, como uma mesa de plástico, ou você pode colocar no chão, na pia da sua casa. Número 2. Individualmente, pingue uma gota de água sobre cada material e observe o que acontece. Se você não tiver o conta-gotas, o que você vai fazer? Você vai botar uma bacia, vai colocar todos os objetos, vai molhar a sua mão e vai pingar uma gota de água com a sua mão em cada um dos objetos. E aí você vai observar se eles são permeáveis ou impermeáveis e vai responder. Questão 1. Quais materiais são permeáveis à água? Quais materiais, né? A água passa por eles. Aí você vai colocar aqui o nome dos materiais. Questão 2. Quais materiais são impermeáveis à água? Quais dos materiais, né, que você utilizou são impermeáveis? A água não atravessou por eles. Questão 3. Como você identificou quais materiais eram permeáveis e quais eram impermeáveis neste teste? E questão 4. Com suas palavras, explique o que é permeabilidade. Então, a partir do que a gente estudou, você vai dizer o que é a permeabilidade. Bacana? E na página 137, a gente vai responder essas duas questões. Questão 3. Imagine um objeto que possa ser composto de dois materiais diferentes e complete a ficha a seguir. Nome do objeto. Você vai escolher um objeto. Por exemplo, você vai escolher um carrinho aí de brinquedo. Aí você vai colocar nome dos materiais que esse carrinho é feito. Se é metal, se é plástico, se é madeira, se é papel, você vai colocar aqui o nome dos materiais. Associe os materiais da composição com a função do objeto. Qual é a função desse objeto? Você vai colocar aqui, se é brincar, se é enfeite, você vai colocar. E vai desenhar o objeto que você imaginou, ok? Questão 4. Vidro, papel, plástico e alumínio são alguns materiais que podem ser reciclados. Pesquise o que é reciclagem. Em seguida, responda se você acha importante reciclar o lixo e por quê. Você vai pesquisar o que é reciclagem, conhecer um pouco sobre a reciclagem e vai responder aqui se você acha importante reciclar o lixo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Respondam as questões e qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Um abraço e até nossa próxima aula.